Nesta aula vamos falar sobre o movimento uniforme. Essa é a primeira aula do tema, né? Primeiramente, o que é um movimento uniforme? Dizemos que um movimento ele é uniforme quando a sua velocidade escalar ela é diferente de zero e não se altera com o tempo. Ou seja, a velocidade escalar... Então, a velocidade escalar ela tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se a velocidade escalar ela for igual a zero, a gente deixa de ter um movimento. Por quê? Porque o corpo está em repouso. E ela não se altera com o tempo. Essa é a principal característica do movimento uniforme, a velocidade constante. Então a gente tem aqui um fusquinha que se move a 20 km por hora. Ó. Aqui num instante que vamos por t igual a zero, vamos imaginar que o movimento do fusquinha está se iniciando aqui. Ó. Ele está na posição menos 20 km. Aí passa um tempo, ele vai para a posição zero e passa mais um tempo, ele vai para a posição 20 km. A gente conhece a definição de velocidade escalar. Velocidade escalar é a variação de espaço dividido pela variação de tempo, ou pelo intervalo de tempo considerado. Se a gente diz que a velocidade escalar de um corpo ela é constante, então o valor da velocidade escalar não vai se alterar com o tempo durante o movimento. Vai ter sempre o mesmo valor. Que nem aqui, ó, no caso do nosso fusquinha, é 20 km por hora independente do instante que a gente considere. Vai ser 20 km por hora indefinidamente. A humanidade vai acabar, o universo vai acabar, vai acontecer qualquer coisa, o fusquinha vai continuar aqui a 20 km por hora. Brincadeira, gente. Se a gente considera então um intervalo de tempo fixo, ΔS terá sempre o mesmo valor. Ou seja, ó, a gente tem aqui novamente a expressão de velocidade escalar. ΔT está dividindo de um lado, ele passa para o outro lado multiplicando. Ó. Se a gente considerar um ΔT fixo, vamos supor que a gente estivesse analisando esse movimento, o movimento de um móvel qualquer, com uma velocidade qualquer, mas tem que ser diferente de zero, a cada 1 hora. Então vamos supor que ΔT fosse igual a 1 hora. V a gente sabe que é constante. Tá vendo que a gente está multiplicando dois números constantes. Se a gente multiplica dois números constantes, o que a gente vai ter? Um outro número constante. E nesse caso, quem que é esse outro número constante? É o ΔS. Ou seja, no movimento uniforme, para intervalos de tempo iguais, a gente vai ter variações de espaço iguais também. Foi o que eu falei aqui, ó. Podemos ver então que ΔS é sempre constante, já que ΔT e V também o são. Isso explica o fato de que no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais para os mesmos intervalos de tempo. Aqui, ó, presta atenção nessa parte. Beleza? Agora vamos à representação gráfica da velocidade escalar com o tempo no movimento uniforme. A gente sabe que a velocidade escalar de um corpo em movimento uniforme ela é sempre constante. Portanto, se a gente for fazer a representação gráfica dessa velocidade com o tempo, a gente vai ter o quê? Ó, vamos ter uma reta paralela ao eixo horizontal. Ó. Por quê? Porque a velocidade ela não se altera com o tempo. A velocidade em t tendendo a infinito é a mesma velocidade em t igual a zero. Nunca vai se alterar. Essa é a principal característica do movimento uniforme. Dentro do movimento uniforme, a gente tem dois tipos de movimento. O movimento uniforme progressivo. Qual que é a principal característica do movimento uniforme progressivo? É a velocidade maior que zero. Ó. E como a gente representa isso graficamente? Simplesmente representa uma reta que está acima do eixo horizontal, do eixo dos tempos. Ó. Velocidade positiva, acima de zero. Ó. Zero está aqui, no ponto onde os eixos se cruzam. Eu tenho uma velocidade positiva no movimento uniforme progressivo. No movimento uniforme retrógrado, eu tenho uma velocidade menor que zero. Ó. Como vocês estão vendo, a velocidade aqui, ó, a reta que representa a velocidade está abaixo do eixo dos tempos, ó, do eixo horizontal, abaixo de zero. Zero está aqui novamente, onde os eixos se cruzam. No movimento uniforme progressivo, a gente falou que o corpo tem uma velocidade maior que zero. Qual que é o significado disso no movimento? Quer dizer o que, ó? Que o corpo está sempre se movendo no sentido positivo da trajetória, ó.
Aqui a gente tem a trajetória, essa seta aqui ela indica o sentido positivo da trajetória, e um corpo com movimento uniforme progressivo que está se movendo sobre essa trajetória, ele tem velocidade constante e maior que zero, portanto então ele está se deslocando, ó, no sentido positivo da trajetória. O ΔS ele é sempre positivo. O que isso quer dizer? Ó, eu tenho aqui a origem dos espaços, a posição onde S é igual a zero. Aqui, ó, eu tenho uma posição em que S é maior que zero. Por quê? Porque eu me desloquei no sentido positivo da trajetória. O valor do S está sempre aumentando. Ó. Aqui eu estou mais distante da origem dos espaços no sentido positivo da trajetória. Portanto, aqui também eu tô, ó, meu espaço está aumentando em relação ao espaço que eu tinha aqui. E assim por diante no movimento uniforme. Então, em outras palavras, S sempre cresce com o tempo no movimento uniforme progressivo. No movimento uniforme retrógrado, a gente vê o fenômeno contrário, por causa da velocidade negativa. A gente sempre vai ter então um ΔS negativo. Um ΔS negativo quer dizer o quê? Que o móvel se move no sentido negativo da trajetória, no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória. A gente tem aqui nosso móvelzinho, ele está se movendo, ó, no sentido de diminuir o valor de S, ó, tá vendo? Ó, ele está aqui com um certo valor de S, ele está se movendo aqui, ó, ele está se aproximando de zero, até que vai chegar um ponto onde S vai ser igual a zero, e dali em diante o S vai ser só negativo e vai continuar diminuindo. Vamos supor, S igual a menos 1, S igual a menos 2, S igual a menos 3 e assim por diante. Em outras palavras, S sempre diminui com o tempo no movimento uniforme retrógrado. Agora, ó, para descrever o movimento uniforme matematicamente, a gente utiliza uma expressão chamada função horária dos espaços. Para isso, ó, a gente imagina uma partícula em movimento uniforme, na trajetória abaixo aqui, ó. Esse movimento aqui, ele é retrógrado ou progressivo? O que vocês acham? Esse movimento aqui, ele é progressivo, porque ó, vocês estão vendo que ele está se deslocando, que o móvel, ó, no instante t0 está numa posição, no instante t está numa outra posição que está mais distante do ponto O, que é a origem dos espaços, no sentido positivo da trajetória. Ele está se deslocando no sentido positivo da trajetória. Para a gente construir essa expressão que a gente chama de função horária dos espaços, a gente utiliza a definição de velocidade escalar. Ó. Como já foi dito várias vezes, velocidade escalar é igual a variação de espaço dividido pelo intervalo de tempo considerado aí no nosso movimento. No nosso movimento, ó, ΔS é sempre a posição final menos a posição inicial. A posição final é quem? É S, ó. E a posição onde ele começa é o S0, onde t é igual a zero. E para calcular a variação de tempo é o instante final menos o instante inicial. O instante final é t e o instante inicial ele é t igual a zero, ó, t menos zero. Aí a gente vai ter o que, ó? T menos zero é t, e t está dividindo desse lado da equação, ele está dividindo S menos S0. Quando ele passar para o outro lado da equação, ele vai passar multiplicando, então eu vou ter o que? T vezes V, que é igual a S menos S0. Aí aqui eu passo o menos S0 para o outro lado da equação, ele era negativo, passo para o outro lado da equação, fica positivo. E rearranjando os termos, eu fico com S igual a S0 mais V vezes T. Analisando essa equação, ó, S é o espaço do móvel no instante t, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade escalar e t é um instante de tempo considerado. Esse t é um instante que a gente está interessado em estudar do movimento. Vai ter muito problema assim que vai falar, a velocidade de um corpo é tal, sua posição inicial é tal. Qual é a sua posição no instante t? Muito simples, né? A gente só usa a função horária dos espaços. O que a função horária dos espaços te diz? Que sabendo qual que é a posição inicial do móvel e a sua velocidade, a gente pode saber a posição dele em qualquer instante de movimento. Muito fácil, né? A gente sabendo qual que é a velocidade onde ele começou a andar, a gente sabe sempre qual que é a posição dele no instante que a gente quiser.